Bom, olá para todo mundo. Eu sou o professor Giacomo, estou aqui com o professor Ivan e hoje a gente vai fazer aquela conversa, não exatamente uma aula, nós vamos conversar, trocar umas ideias sobre o final da Primeira Guerra Mundial, o período entre guerras e a ascensão dos fascismos e alguns outros elementos que a gente vai trazer. Lógico que durante essa conversa, como a gente não se prepara, a gente simplesmente vai conversando, talvez a gente esqueça alguns elementos, mas então vocês podem estar aí comentando para trazer alguns pontos que vocês acharem interessantes e também algumas sugestões. Vou deixar que o professor se apresente. Pode se apresentar aí, professor. Tudo bem, eu gostaria de agradecer ao professor Giacomo o convite feito a participar desse bate-papo. Meu nome é Ivan, eu sou professor de História e de Filosofia e vamos compartilhar algumas ideias sobre esse período entre guerras. Pois é, professor. Então, a gente vai começar, logicamente, falando sobre não exatamente o final da Primeira Guerra Mundial, mas o que aconteceu com a Europa quando ela termina. Porque, assim, a gente tem sempre uma ilusão na nossa cabeça, por conta do dia a dia, né? Vamos trabalhar com as pessoas sobre a Primeira Guerra Mundial e fala sobre como ela começou, fala os conflitos, fala sobre as questões que foram impostas à Alemanha e daí pimba, simplesmente, e aí? E como que estava a Europa enquanto estrutura, tanto nas construções como economicamente, socialmente, né? A gente pode dizer assim, o que aconteceu com a Europa logo no término da Primeira Guerra Mundial? Bom, eu gostaria de começar a fazer uma leitura destacando alguns pontos sobre o que foi a Primeira Guerra Mundial e por que a Primeira Guerra Mundial foi mundial, haja vista que a Primeira Guerra Mundial não aconteceu em nenhum outro país que não seja o continente europeu. Mas, por outro lado, nós temos que destacar que a Europa é o centro do mundo, nós temos um mundo basicamente eurocêntrico. E com o final da guerra, nós temos na Europa o fim dos impérios. Nós tínhamos o Império Austro-Húngaro, que dominava toda a questão do leste europeu. Nós tínhamos também o Império Russo, que depois passa a fazer a Revolução Russa. E mais ao sul nós temos o Império Otomano. Então nós temos no coração da Europa, principalmente nessa região da Itália e da Alemanha, nós temos um vazio de impérios. Ao mesmo tempo, nós temos o avanço da sociedade capitalista, principalmente no eixo ocidental, da Inglaterra em relação aos Estados Unidos, nós temos um avanço da sociedade do regime capitalista. Por outro lado, o centro da Europa destruída faz com que esse centro da Europa acabe necessitando de muita ajuda, de a sanção que se faz em relação aos regimes, ao centro da Europa acaba sendo também uma espécie de domínio dela, e nisso começa a surgir, sob efeito do leste, começa a avançar o que a gente chama de onda vermelha, e partidos de esquerda e movimentos sociais começam a movimentar os trabalhadores, principalmente na Alemanha e na Itália, o que produz uma certa resistência da burguesia ocidental e um certo temor no sentido desse avanço. Mas, inicialmente, é muito interessante, porque o Ocidente vende muito produto para a Europa. Então, a indústria americana, e principalmente a americana, que faz a ponte com a Inglaterra, lucra muito com a crise do sistema produtivo, com a quebra das indústrias que a Primeira Guerra provocou, principalmente na Alemanha, que era o grande país industrial da época. Professor, até é um ponto interessante relembrar, né? Que, por exemplo, tem alguns pontos aí. Vamos só voltar um pouquinho. Itália e Alemanha eram dois países que eram recém-unificados, se a gente comparar com outros países da Europa. Então, eles demoraram para se tornar a gente pode dizer, um Estado nacional, e aí eles demoraram um pouquinho para se organizar numa questão industrial.
Só que a partir do momento que eles se organizam, até isso é bem colocado ao longo da história, a Alemanha, a partir do momento que se unifica, ela se torna a maior potência industrial da Europa. E aí, beleza, eles eram recém-unificados, não tinha 60 anos, alguma coisa assim, eu não lembro agora, a gente não foca em datas, mas era mais ou menos por aí. E aí, de repente, vem a Primeira Guerra Mundial e toda aquela organização industrial que eles tinham, eles perdem de novo. Então, além de eles serem países relativamente novos, eles se organizaram muito bem, né? Falando assim numa questão estrutural da indústria, só que aí vem a guerra e acaba com as indústrias. A Alemanha, ela perde praticamente todas as indústrias, ela perde mais de 90% das indústrias. E ela era muito forte nessa questão industrial. Ela se organizou muito bem. É até chamado esse período de locomotiva alemã, porque eles vendiam para todo mundo na Europa. E daí a gente pensa, mas aonde que veio a Revolução Industrial? Na Inglaterra, logo depois na França. Só que nesse período, um pouquinho antes da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha tinha as maiores indústrias. E aí, na Primeira Guerra Mundial, após a Primeira Guerra Mundial, é completamente destruída. O que leva a isso que tu falou, né? Que eles viram clientes, não só esses países destruídos, mas todos aqueles que compravam desses dois países, eles viram clientes da indústria americana. Porque tem um vácuo ali industrial. Isso. A Alemanha e a Itália, só para recapitular, elas se unificam em 1870 e 71, enquanto países. Então, se você pensar, a Alemanha é um país unificado mais recente do que o Brasil. Sim. Mas, por sua vez, a cultura germânica, as cidades-estados, elas já tinham uma união, que se chamava União Aduaneira. E elas tinham eram impérios, por exemplo, você ouve falar, antes da Primeira Guerra Mundial, em Prússia, antes da unificação da Alemanha, você ouve falar em Prússia, Bavária, todos esses estados depois se unificam. Depois da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, nós temos o surgimento da Polônia, que é esse território que se ocupa ali. Mas, assim, a Alemanha, ela chega e se unifica assim com a Itália, mas em termos de mundo, o queijo do mundo já tinha sido distribuído pela Inglaterra, pela França, pelos grandes países ocidentais. Sim. Isso faz com que a Primeira Guerra Mundial seja muito mais uma disputa imperialista de ocupação de território e que justamente faz com que se enfrentem esses países. E também existe um outro interesse, que é a Rússia acaba querendo a saída para o mar, tentando se unificar com os povos eslavos, e aí nós temos o majestoso Império Austro-Húngaro, que junta arianos com eslavos, e isso gera toda uma região conflituosa. Por outro lado, quando acontece essa Primeira Guerra, o final dessa Primeira Guerra, os alemães começam a se reestruturar, mas começa a se reestruturar a partir de um movimento popular. Isso é muito interessante. Começa a ter um movimento popular, os sindicatos começam a se organizar, e esses partidos de esquerda começam a criar unificação dos trabalhadores, cooperativas, começa a criar toda essa base mais da Terceira Internacional, que passa a ter muita influência na Europa, principalmente na Alemanha, com a Rosa Luxemburgo, começam a difundir as ideias mais socialistas. E isso faz com que, em algum momento, as greves, a inflação na Alemanha, mais as greves, esse movimento dos trabalhadores, seja vista com desconfiança pela parte ocidental. E aí nós podemos perguntar, assim, Giacomo, o que seria um movimento propício para a ascensão de dois regimes totalitários? Ou, enfim, de regimes totalitários, mas eu destaco aqui a ascensão, principalmente na Itália, do fascismo e também do nazismo na Alemanha. O que seria esse ambiente propício? Como é que pode surgir movimentos que vão pregar, por exemplo, o dizimar de uma raça inteira, né? Como é que nós vamos? Qual vai ser esse ambiente propenso para isso? Entendem? Se deve haver
nesse movimento popular todo, porque todos os movimentos de direita eles começam, tanto o fascismo como o fascismo, Mussolini é militante do Partido Comunista, o nazismo, nacional-socialismo também ele nasce com a insígnia, com a sigla socialista, mas durante um certo processo percebe-se que a industrialização não funcionaria, ou pelo menos a máquina industrial teria, principalmente por parte dos interesses dos ocidentais, da burguesia, seria afetada com isso, nessa perspectiva. Então, assim, qual que é esse ambiente propício para o surgimento de movimentos totalitários? A gente pode pegar, né, assim, para levar para um lado assim mais dos exemplos, né? O que acontecia com os países envolvidos na Primeira Guerra Mundial? A Alemanha, ela sofreu fortes sanções, né, através dos tratados que foram assinados, e isso não deixa, essas sanções, esses tratados que eram assinados, não deixavam ela se organizar novamente, certo? Porque todo mundo tinha um receio do que ia acontecer. E foi exatamente isso que aconteceu, né? Existiam esses tratados que eles assinaram, que, por exemplo, não permitia a construção desenfreada de indústria. Não permitia mais do que 2.000 soldados no exército. Não permitia que um livre comércio. E isso faz, até uma coisa que tu falou, né? A questão da inflação. Aí eu sempre pego aquela imagem que é bem, bem famosa, que, por exemplo, um alemão ia comprar pão na padaria, ele pegava todo o marco alemão que ele tinha, que era a moeda mais desvalorizada do mundo nesse período, ele enchia um carinho de mão e ele conseguia comprar 5 pãezinhos. Porque estava muito... Por conta das sanções, a inflação ela vai lá em cima, e a Alemanha não vai conseguir se estruturar, né? E aí, esse aspecto ideológico que você comenta, assim, que o povo alemão precisa entender que a Alemanha é, assim, uma dos países mais cultos na época, produziu os maiores cientistas, os maiores intelectuais da história, tem grande parte deles são alemães. E aí a pergunta é, como é que uma Alemanha vai deixar se levar e desenvolver o que a gente chama paradigmaticamente de Auschwitz, os campos de concentração?